noite, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui meus colegas professores Ismael, Rutinha e o Tiago, para darmos continuidade a esta noite maravilhosa de terça-feira. Hoje, a nossa aula de redação, nesse componente curricular, trouxemos aí para vocês, queridos estudantes, o editorial, esse gênero textual bem interessante, tá? Nós já estudamos aqui, se não me falha a memória, na aula da semana passada, o gênero notícia, não é? Um gênero que também pertence à esfera jornalística. Qual é a diferençazinha básica que a gente tem entre notícia e editorial? A notícia, como vocês viram, tem características bastante expositivas. Traz aí informações do dia a dia para atualizar os leitores acerca dos fatos que estão acontecendo na sociedade, né? O editorial também faz isso. Ele não só informa, mas principalmente mostra um posicionamento, uma opinião acerca desses fatos. Então, quem pensa que a esfera jornalística é de todo imparcial, descomprometida, né? Descomprometida no sentido de... Não é nem descomprometida, acho que usei uma palavra forte, não é essa palavra. Ela não é necessariamente imparcial, ou seja, ela não procura somente atualizar o leitor sobre os fatos que estão acontecendo, mas também opina. E é justamente no gênero editorial que a gente vai ver como é que isso acontece. Então, por isso, percebam, são dois gêneros da esfera jornalística, notícia e editorial. Mas a notícia se comporta muito mais pertencente a sequências expositivas devido ao caráter informativo predominante e ou editorial, por apresentar predominantemente um juízo de valor, ou seja, uma opinião de uma empresa jornalística, tá? De um jornal ou de uma revista, por exemplo, acerca de alguma matéria, alguma notícia que está sendo veiculada, algum fato polêmico comentado no dia a dia. Então, essa é a diferença básica. A gente vai começar a estudar agora as características desse gênero maravilhoso aqui na nossa aula de leitura e produção textual, tá? A gente vai identificar aí o gênero editorial, compreendendo a partir do conceito as características desse gênero, a formatação. Já dei até aqui uma antecipada para você, né? Você já entende que vai encontrar, evidentemente, editoriais em jornais, em revistas que circulam no nosso cotidiano. Então, revistas de circulação nacional, como Veja, Isto É, Carta Capital, que mais? Época, tanto na modalidade escrita, né? Aliás, não é escrita não, impressa como eletrônica, e os vários jornais que também circulam no nosso dia a dia. Folha de São Paulo, Estadão, Correio Brasiliense, Jornal O Dia, aqui do estado do Piauí de Teresina, né? Então, nesses jornais costuma circular bastante o gênero editorial, tá? Vamos compreender como é que esse gênero se organiza e por que, sendo um gênero jornalístico, ele vai se encaixar aqui predominantemente na tipologia argumentativa. Ok? Pois vamos, nenéns. É isso, ó. O editorial é um texto de cunho jornalístico e opinativo. O que chama a atenção aqui, a informação veiculada no dia a dia, é que nos editoriais, aliás, nos gêneros jornalísticos em geral, não existe opinião. Mas a gente contesta muito isso, né? A charge é um gênero jornalístico que é opinativo até demais, porque a charge ela traz esse posicionamento crítico evidente acerca dos fatos cotidianos, claro que numa linguagem bem diferente, né, do editorial, mas é isso. Ele pertence aí, né, a essa ideologia das opiniões, justamente porque é uma empresa jornalística que vai apresentar o posicionamento acerca de uma questão de grande relevância social, uma questão normalmente polêmica. Então, ele serve justamente a esse propósito. Apresentar o posicionamento crítico de determinado grupo, empresa, jornal ou direção. Então, atente bem que eu deixei essas informações em vermelho, não é à toa, não. É para você ver que essas são marcas características do editorial. E vocês, queridos estudantes da EJA 7, entendam bem. Se você me perguntar, tia Flavinha, a prova de redação do Enem, ela pode cobrar esse gênero? Não. Ela cobra outro gênero argumentativo, como você sabe, que é a dissertação escolar. A não ser que mude, né? Até então, só dissertação escolar de 2009 para cá. Beleza. Mas a prova de linguagens, pode ter alguma questão, por exemplo, a gente analisar, que envolva o gênero editorial? Sim. 100% de chance disso acontecer, inclusive já aconteceu.
No meio das nossas atividades aqui, eu vou trazer, evidentemente, questões do Enem para mostrar que esse gênero, como tantos outros, pode ser sim, como já foi cobrado no Enem, tá? Em edições anteriores. Então, é um gênero muito rico. Ele vai mostrar para a gente diversos assuntos, inclusive eu até recomendo que vocês façam muito a leitura de gêneros argumentativos, que não só a dissertação escolar, principalmente gêneros como editorial, o artigo de opinião, as cartas de leitor, que costumam atualizar, né? Nos atualizar sobre os principais assuntos e enriquecer as nossas percepções daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, enriquecer mesmo nossos conhecimentos. Então, ele costuma enveredar aí sobre os principais assuntos do momento da publicação, ou seja, em geral, o editorial ele se apropria de alguma notícia, alguma reportagem, alguma temática explorada no artigo de opinião que está na própria revista, no próprio jornal, entendeu? Costuma haver esse tipo de link. Possui uma linguagem formal, como a gente sabe, né? Porque é um gênero mais formal. Evidentemente, o editorial ele não é um gênero que é procurado por vários leitores. Não é um gênero que eu posso dizer para você, querido estudante, que cai muito no gosto do povo, porque normalmente quem procura os editoriais são pessoas que querem se atualizar e querem principalmente se inteirar da posição daquele jornal em específico. Por exemplo, eu posso entender um posicionamento econômico, político, um posicionamento evidentemente crítico da Folha de São Paulo, que é um dos jornais mais famosos que circulam no país, o Estadão. Posso, por meio da editorial, perceber como é que os editores da revista pensam, né? Qual é a opinião deles sobre determinados assuntos, principalmente políticos, né? Então, por isso mesmo está explicado o porquê de a linguagem ser formal e padronizada. Ou seja, a norma é padrão, é o registro formal mesmo, com argumentação em geral em caráter impessoal, tá? Por que isso acontece? Porque uma notícia quem escreve é um redator, correto? Uma reportagem, um repórter, um grupo de repórteres podem se juntar para compor o texto. O editorial é um texto coletivo, ele sempre vai representar a posição de um grupo. Por mais que apenas uma pessoa o escreva, que pode ser o editor-chefe, normalmente é o editor-chefe, ou um colunista desse jornal, dessa revista, esse colunista, esse editor, ele vai apresentar um posicionamento não dele, especificamente, isoladamente, mas do grupo, da revista, do jornal que ele representa, tá? Normalmente é o editor. Daí, porque se explica o nome editorial. Vem de editor, tá bom? Explicando aí um conceitinho para você. E coloquei aqui a fotinha, né, de um jornal. Eu percebo que não está sendo tão comum a leitura de jornais impressos, né, gente? O povo está aí vendo muito mais essas notícias digitais. Eu, por exemplo, não lembro, juro para vocês, a última vez que eu peguei um jornal impresso. Eu leio muito, mas é muito mais no formato digital, né? Então, por ser um texto argumentativo, os editoriais apresentam uma estrutura básica dividida em 3 partes. Como vocês conhecem bem, porque nós já estudamos outros gêneros argumentativos aqui, basicamente são textos em prosa, ou seja, textos organizados em formatos de parágrafo e que apresentam o que a gente chama de introdução, que já apresenta para nós, leitores, o principal fato a ser discorrido, a ser desenvolvido ao longo do texto, o desenvolvimento em si, em que a argumentação vai ficar evidente, né? Aqui no primeiro parágrafo, que a gente também pode chamar de proposição, a gente vai ter já o posicionamento do editor ou do emissor desse editorial, tá bom? No desenvolvimento, a gente vai ver a argumentação propriamente dita, que vai servir de sustentação a esse posicionamento, tá? Então, como eu disse, é um gênero muito rico nesse sentido. Nos ajuda aí a abastecer os nossos conhecimentos e atuais, detalhe. E a conclusão, evidentemente, o fechamento das ideias com o reforço da opinião do autor ou da equipe. Eu diria muito mais da equipe, né? Já que podemos afirmar, diante do exposto, que o editorial é um gênero de uma coletividade. Expressa o posicionamento de um grupo, tá bom? Show de bola. Então, qual é a função sociocomunicativa? Adoro isso. Quando a gente fala em função sociocomunicativa, querido estudante,
a gente entende o princípio do gênero textual. Como a gente sabe, são muitas áreas dentro da sociedade, ciências, né, ciências políticas. As ciências são múltiplas, né? Linguagens, sociologia, política, filosofia, tudo é uma ciência. Então, aqui dentro, podem surgir muitos gêneros, né? Se a gente pensa assim, diga aí, gêneros específicos da área jornalística, a gente chama de gêneros da esfera jornalística. Aí você vai falar em vários, charge, é um gênero jornalístico, notícia, reportagem, carta do leitor, carta ao leitor, editorial, tantos outros, né? Resenha também é considerado da esfera jornalística. Então, assim, é o princípio do gênero. Saber por que um gênero, um determinado tipo de texto aparece. Então, o editorial, ele é opinativo. O propósito dele é, além de informar, principalmente, mostrar o posicionamento de uma equipe que comanda um jornal ou uma revista, um veículo de opinião, portanto, aliás, um veículo de informação. Então, nós vamos ter aqui o posicionamento, ou seja, o momento em que o grupo de pessoas, ele se impõe no sentido de opinar sobre determinado assunto, podendo ser projetado por editores ou até mesmo colunistas. Além de empreender a filosofia do jornal, veja que eu deixei aqui marcadinho em vermelho, que isso aqui é muito importante. Isso explica por que, dentro do propósito sociocomunicativo e dentro do próprio conceito, se entende que o editorial é um gênero coletivo. Quer dizer, ele não expõe a posição do indivíduo, mas da empresa que ele representa. Então, só uma correção, aqui é a função sociocomunicativa. Não, tá certo. Função sociocomunicativa. Perfeito, perfeito. Então, essa filosofia do jornal, ela se dá perante um acontecimento de grande relevância, como eu disse para vocês, social, tá? Também expõe uma opinião coletiva. Muito importante esses dados aí, essas informações acerca do editorial, gente linda. Vocês vão ver também que, embora a gente tenha uma escrita, em geral, em terceira pessoa, escrita imparcial, justamente por representar a posição não de uma pessoa, mas de um grupo, pode haver de vez em quando, né? Como os gêneros são elásticos, vamos dizer, não são engessados, algo diferente disso. Eu já vi alguns editoriais escritos em primeira pessoa, mas é mais raro. Características. Como é um texto argumentativo, perceba, nós vamos ter uma ideia que vai ser defendida, né? Ou seja, isso aqui, em resumo, é a tese. Olha aí, ó. A tese defendida por um conjunto de editores responsáveis pelas publicações. Ou seja, pode ser até que só um escreva, mas ele vai representar o pensamento do todo, tá? É a parte pelo todo. Escrito na terceira pessoa de singular, ou seja, o autor se comporta como implícito e impessoal, justamente porque não é a visão dele, mas a visão de uma coletividade. Por isso, verbos e pronomes em terceira pessoa são comuns na escrita desse gênero, tá? Que mais? Assinado por uma instituição, não por uma pessoa. Isso você vê, essa assinatura individual, no artigo de opinião. Realmente é um autor, uma autora que vai lá, escreve, se posiciona. Também um gênero muito comum na esfera jornalística. Mas, em se tratando do editorial, pode ter certeza que é um texto de um grupo, tá? Então, tá bem claro isso aí. Essas características são fortíssimas. Apresenta dados que sustentam o posicionamento, bem como estatísticas e alusões históricas. Bom, tudo que você já conhece sobre texto argumentativo. As famosas estratégias argumentativas, como ocorre, afinal, em todo o gênero argumentativo, também acontecem aqui dentro da editorial. Portanto, ó, esses dados, essas alusões, as relações de sentido lógicas que acontecem, nada mais são do que as famosas estratégias argumentativas. Olha aí. Pronto. O que mais, aí? Não possui público-alvo diretamente. O público-alvo buscará a publicação para verificar se assemelha ou não aos seus ideais.
Lembra que eu disse ainda há pouco que ele não é um gênero que cai muito no gosto do povo? É por isso. Quem vai atrás do editorial é uma pessoa que naturalmente gosta muito de se informar. Infelizmente, gente, as pessoas não estão muito interessadas nessas coisas de editorial, não, sabe? Porque a editorial traz muitos assuntos que envolvem política, que envolvem economia, e você há de convir comigo que nem todo mundo se interessa por isso, né? Quem vai atrás, portanto, é alguém que está ali, querendo saber como é que o jornal, a revista está se posicionando acerca dessas questões, né? Uma pessoa que gosta de polêmicas, né? Então é isso. O que é bem-vindo, não é ruim, não. Muito pelo contrário. Como eu disse, é até bom que você se acostume a ler editoriais, porque além dessa perspectiva de uma visão, né, de um veículo de comunicação importante, você também amplia os seus conhecimentos de certo, porque os temas aí trabalhados em editoriais são bem variados, né? Tem temas específicos do mundo das mulheres, tem temas específicos do mundo da moda, tem editorial para todo gosto e estilo, gente. É muito assunto. Mas, como eu disse, em geral, economia e política são bem fortes. Além disso, é informativo. Além de ser, uma correção aqui no paralelismo, tá? Ó. Além de ser informativo, o editorial também é argumentativo e enfático. Então, você pode ver a partir daqui duas informações importantíssimas. Onde está o caráter informativo do editorial? Pelas informações que, evidentemente, ele traz. Por esse caráter de atualização em relação aos temas que, evidentemente, nos editoriais, se você tem uma revista, um jornal do seu coração, você vai perceber que toda semaninha, dependendo da periodicidade da revista ou do jornal, ou até, quiçá, todos os dias, você tem um editorial ali, ó. E aí você vai seguindo os editoriais e vai percebendo que eles estão sempre compatíveis com os fatos mais atuais possíveis. Então, por isso, por esse caráter de informação, dado ao interlocutor de atualização, você pode ver que uma das tipologias visíveis aqui na estrutura da editorial é expositiva, tá? Mas, como a função sociocomunicativa dele principal é apresentar um posicionamento, não é? Um juízo de valor desse grupo jornalístico, então, evidentemente, ele é argumentativo. E asseverativo ou enfático no sentido de que ele vai sustentar, por meio de argumentação consistente, esse posicionamento, essa opinião. Por isso que a gente diz que ele é enfático, tá? Ele vai fazer de um tudo para defender a opinião, a tese dele. Então, você tem aqui argumentativo já o gênero, e lá na informação, você pode chamar também de expositivo. Ou seja, vamos colocar aqui pela hierarquização, o editorial é, portanto, um gênero argumentativo expositivo. Por que eu fui primeiro pela argumentação? Acabei de dizer. Ela que é mais forte, dentro do que a gente entende como função ou propósito sociocomunicativo do gênero editorial. Ok? Pode perguntar. Olá, Flávio Cipriano, boa noite, querido estudante, como vai você? Tudo bem? Estamos aqui falando sobre o editorial, um gênero jornalístico e Peterson. Vamos ver mais, Enéns. Olha aí, ó. Apresenta argumentos que defendem a posição e podem conter refutações às opiniões contrárias, ou seja, o editorial, ele não só traz as opiniões da empresa jornalística, como ele também pode se apropriar de opiniões contrárias às dessa empresa e contestá-las. Olha que bacana. Então, essa palavra refutação, ela é sinônimo de contestação, ou seja, ele vai atrás e cutuca mesmo a onça com vara curta, assim, falando no popular. Então, ele pode conter, ó, contestações, ou seja, a contra-argumentação, né? Ele vai chegar e vai dizer, não é assim não. Conforme afirmou o jornalista, não sei de onde, nós da Folha, nós da Veja, não acreditamos nisso. Ah, por falar nisso, outra escrita comum para marcar essa, vamos dizer assim, visão de um grupo é a escrita em primeira pessoa, gente. Isso também pode demonstrar uma certa imparcialidade, já que é uma visão de um grupo, né? Imparcialidade nesse sentido, de ser ali a opinião de um grupo, tá bom? A escrita em primeira pessoa do plural pode conter essa prerrogativa, certo? Qualquer dúvida, mandem bala. Estou aqui. Vamos embora. Quanto à estrutura,
a gente tem alguns elementos aqui constitucionais presentes, né, no editorial. O título, que é importantíssimo, a gente já sabe que o título é um elemento presente em muitos gêneros e no editorial não vai ser diferente. O título ele tem essa função de antever, fazer com que o leitor, o interlocutor, anteveja aquilo que vai ser tratado com mais profundidade no corpo do texto, evidentemente, aquelas partes que eu falei para vocês. Conclusão, aliás, a ordem, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a função de todo o título é isso, dar aquela motivada no leitor para que ele se interesse. Então, deve ser um título muito bem construído, como a gente espera que o seja, frases curtas, né, impactantes, aquelas palavrinhas cuidadosamente, meticulosamente escolhidas para chamar mesmo a atenção do emissor, tá? Aliás, do interlocutor. As outras partes que vocês sabem que são condizentes ao corpo do texto, nós vamos ter a introdução com a tese, contextualização dessa tese, o desenvolvimento com as estratégias argumentativas propriamente ditas, né? E os desdobramentos do assunto apresentado e o fechamento, tá? É isso que a gente vai ter na estrutura de um editorial. Então, o título tem essa função de antecipar o leitor o assunto sobre o qual será desenvolvido o editorial. Muito cuidado na hora de produzir esse título, é aquela velha dica que a tia Flavinha sempre dá. Um bom título é um título que antevê, que motiva, que provoca aquele gostinho de quero mais no interlocutor. Eu prefiro escrever um título depois que eu produzo todo o texto. Depois que eu concluo o texto, dou aquela revisada bacana, eu vou atrás de algumas palavrinhas que o representem. Mas é só uma dica. Comumente ele é objetivo e pontual, no sentido de trazer, né, de maneira bem direta, mas também chamativa, a atenção do interlocutor para aquilo que vai ser tratado. Então, por exemplo, a Lava Jato, as eleições no Brasil, reto. Eu já sei que alguma coisa será tratada com mais profundidade, em caráter opinativo, sobre a Operação Lava Jato e o impacto disso aí nas eleições. Deve vir centralizado no topo do texto. Esse deve vir, gente, vamos combinar assim, é o que a gente percebe no editorial, que é, vamos dizer, divulgado, em geral, nos jornais e nas revistas. Vamos supor que você vai fazer esse gênero por ocasião de um vestibular. O vestibular vai dizer as regras da produção desse texto, né? Se for esse gênero. Vai dizer se você tem ou não que escrever título, se o título tem que ser centralizado. Se você me perguntar, toda a editorial é assim? Toda a editorial vai ter um título? É comum que sim. Mas eu disse para vocês que essa escrita era mais, vamos dizer assim, não tão presa. É isso que eu quero dizer. Vai haver exceções, evidentemente. O que é que nós esperamos aqui na introdução? Manter, evidentemente, o foco nas ideias principais. Apresentar um contexto antes mesmo de jogar a tese, aliás, a ideia central. E apresentar ao leitor os temas que serão abordados. Muito importante porque aqui na introdução você já vai dizer a que veio dentro do editorial. Ou seja, você vai motivar a leitura do seu texto até o fim. Esse é o propósito. Por isso, muito cuidado, muita calma nessa hora. Tá bom? Tudo tranquilo? Show de bola. Vamos embora. Olha aí o desenvolvimento. Aqui, como eu disse, você vai encontrar o fundamento para afirmar seguramente que predomina no editorial a sequência argumentativa. Porque, veja, a introdução é um parágrafo, ou costuma ser um parágrafo, né? O desenvolvimento contém muitos mais parágrafos, ou seja, você tem uma parte muito forte de argumentação, porque esse é o propósito do gênero. Claro que vocês me ouviram dizendo, mas tia, a senhora disse que tem informação. Tem. Mas a informação que vai servir de base para que os produtores desse texto, desse gênero, possam argumentar. Então, muitas estratégias argumentativas, como apresentação de dados, fotografias, trechos de entrevista, tá? Dados estatísticos, apresentação de pesquisas, raciocínio lógico de causa e consequência, enfim. Todas as estratégias argumentativas necessárias para fundamentar o posicionamento, o ponto de vista apresentado, tá? Pontos relevantes que não devem ser, evidentemente, desconsiderados. Não existe produção de texto, gente, que não tenha pesquisa. Como eu falei para você, é impossível alguém querer escrever
qualquer gênero sem um mínimo de embasamento. Até para escrever um bilhete, que é um gênero assim que eu considero dos mais simples, a escrita mais simples, pode se tornar complexo se você não dominar os elementos necessários para escrevê-lo. Imagine um editorial, que é um texto que exige de você um ponto de vista e a defesa desse ponto de vista, então, no mínimo, preparo. Como é feito esse preparo? Leitura, filho. Informe-se. Acerque-se dos fatos, de preferente por fontes fidedignas, ou seja, fontes realmente confiáveis. Então, o mínimo que você pode fazer, pesquisar e realizar um levantamento sobre os principais dados relacionados com o assunto escolhido. Ou seja, como é que eu vou opinar sobre um assunto que eu nem conheço? Possível isso. Então, você já vê que a informação é a alma do negócio aí, né? A dissertação escolar, gente, tem o mesmo princípio, né? Especificamente lá no Enem, a gente chama isso aí de repertório. Ou seja, o conjunto de conhecimentos que você vai utilizar para formatar, para tornar consistentes os argumentos que você, evidentemente, vai empregar. Então, muito cuidado, muita calma nessa hora, tá? Ok? Então, ó, vou até marcar os verbinhos aqui importantes nesse procedimento. Outra, selecionar argumentos consistentes. Gente, olha, isso aqui é... Nem sei o que dizer para vocês, tamanha importância. Como é que eu vou defender um ponto de vista com argumento reles? Ora, se eu não consigo defender esse ponto de vista, então eu não vou atingir o meu propósito, que é convencer o outro. Todo texto de caráter argumentativo, ele converge para o convencimento do outro, ou seja, ele busca, né, fazer no outro, operar no outro uma mudança de comportamento. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho embasamento para convencer ninguém? Entendeu? Então, por isso, ó, a seleção de argumentos consistentes, ou seja, de fato, relevantes, importantes, que possam ser comprovados. E o que se considera um argumento perfeito? Aquele argumento que cala a boca do interlocutor. Eu não tenho elementos para contestar a sua opinião. Devo me obrigar a concordar com você. Ou seja, aquilo que não pode ser contestado é visto do ponto de vista da perfeição argumentativa, né? Ou então porque o interlocutor não domina mesmo elementos para estabelecer essa contestação. E escrever preferencialmente em terceira pessoa em vez da primeira. Nós já entendemos o porquê dessa orientação. É um texto coletivo e que costuma realmente ter uma escrita imparcial. Alguns editoriais podem fugir disso? Podem, gente. Já falei para vocês que eu li editoriais escritos na primeira do plural. Nós, da revista tal, nós, do jornal tal, não concordamos com isso. Enfim. Mas, o que é regra? Escrita em terceira pessoa. Igual você escreve usando verbos e pronomes em terceira pessoa, os N recursos de modalização da dissertação escolar, tá? Procedimento igual, mas com, evidentemente, propósitos distintos. Então, vejam, há editoriais assinados por redatores em que eles utilizam a primeira pessoa. Eu já Flavinha já vem falando faz hora, né? Então, apesar de a gente estudar vários gêneros aqui, a gente já estudou no nosso componente curricular de leitura e produção textual. E você viu que, apesar desses gêneros terem características, vamos dizer assim, mais comuns, mais perenes, nada impede que isso possa não acontecer em um momento ou outro. Ou seja, é regra, essas características que a gente vê em geral, mas pode haver exceções, né? A escrita não é engessada nunca, graças a Deus. Então, tá aí. Como eu disse. Aí você me pergunta, e o fato dele ser escrito em primeira pessoa? Vai tirar aquele caráter de coletividade da editorial? De jeito nenhum. Né? Mesmo escrito em primeira pessoa, quer dizer que essa pessoa está representando um posicionamento não somente dela, mas de um grupo. Então, essa é a importância de a gente conhecer o princípio de escrita e produção de um editorial. Porque você pode até ver, embora muito raramente essa escrita em primeira pessoa, mas você, por conhecer o gênero, já sabe. Não é ele. Não é ele que escreveu que tem essa opinião somente. É o grupo que ele representa. Entendeu? É isso. Apresentar opiniões. Ah, gente, isso é lógico. Se é um texto argumentativo, como é que eu vou argumentar sem apresentar opinião? Impossível, né? Você pode até opinar sem argumentar, mas argumentar sem opinar fica difícil. Porque a argumentação é o que vem em seguida da opinião. Entende?
Os argumentos servem para sustentar uma opinião, um ponto de vista, um posicionamento. Então, tcharam! Apresentar opiniões, dados e exemplos sobre o que se pretende abordar. Ótimo. Vamos lá. Olha aí, ó. No caso de editoriais. Ai, gente. Por que eu não olhei essa escrita aqui? Editoriais. Temos um errinho aqui, por isso peço desculpas. Ó, gente, é só perceber as outras vezes em que eu escrevi editorial, tá? Plural editoriais. Faltou só um izinho aqui. Deixa a Flavinha corrigir. Vou botar aqui para você, que vai ficar gravado, ó. Lê-se, para indicar a correção. Editoriais. Pronto. Correção feita ao vivo é melhor. Quem sabe faz ao vivo. Beleza? No caso de editoriais de revistas, escrever sobre os principais temas das seções, porque essas seções são as divisões das revistas. Então, você vê que tem revistas, gente, que são mais específicas de um determinado público, né? Quem gosta de ler revista sabe do que eu estou falando. Então, você tem revistas, por exemplo, que falam sobre astros, horóscopo, essas coisas, temas esotéricos, que não interessam a todo o público-alvo, tem um público mais específico. Você tem revistas voltadas para um público mais jovem, mais adolescente. Então, essa coisa de formalidade, que em geral acontece nos editoriais, ela pode sim ser menos formal. Mas isso também não significa dizer, por exemplo, que o editor vai utilizar aquela escrita, gente, que a gente faz na internet, não, com reduções vocabulárias absurdas, tá? Eu digo absurdas nesse contexto aqui de produção da editorial, né? Mas você pode ter presença de palavras e expressões mais populares, uma gíriazinha, uma gíria aqui, outra acolá. Por quê? Se eu escrever para um público mais jovem, óbvio que eu tenho que, de alguma forma, adaptar essa linguagem até para cativar mais esse público, né? Para ter mais atenção dele. Então, isso é comum até, tá bom? Então, tá aí, escrever sobre os principais temas das sessões, como nutrição, saúde, bem-estar, beleza, dicas de receitas. Então, evidentemente, tudo depende da seção da revista ou do jornal a que o editorial pertence. Mas os editoriais mesmo, esse caráter mais argumentativo, eles vão aí se apresentar sobre temas que envolvem política e economia, tá bom? Ô, gente. E fazer um apanhado geral, um resumo sobre o que o leitor encontrará ali, motivando ele a ler cada artigo, porque esse é o nosso propósito, né? Fazer com que o leitor chegue até o nosso editorial e o leia mesmo, o devore, porque a gente escreve para isso, para ter um público-alvo, um interlocutor. Vou botar para cá, bebezinhos. Aqui não deu certo porque teve muita informação. Vamos fazer aqui uma ponte. Pronto. Agora sim. Leia-se editoriais. Prontinho. Tá bom? Então, vocês estão vendo aí informações riquíssimas para vocês se apropriarem de todos os detalhes acerca desse gênero. Buenas? Aqui na conclusão, que é a finalização, o fechamento do editorial, você tem várias formas de concluir, né? Comparativamente falando, a dissertação escolar nos modos do Enem, ela exige um tipo de conclusão específica. Você tem que respeitar os direitos humanos, mediante as propostas de intervenção para os problemas apresentados. Você tem que, ao longo dessa proposta, citar os elementos dela, que são agente, ação, modo meio, finalidade, o detalhamento dentro desses outros elementos, né? E aqui não. Aqui você tem um fechamento, mas que pode ser mais amplo nesse sentido, né? Você tem uma formas, melhor dizendo, mais ampla de finalizar. Você pode terminar com uma pergunta retórica, que é aquela perguntinha que vai instigar a reflexão do público-alvo. Você pode terminar com uma reflexão. Você pode terminar com a frase feita, com um pensamento, enfim. Tem múltiplas formas de finalizar o editorial, tudo depende, né, da seção em que ele vai se encontrar, de quem é o público-alvo dele, enfim. Então, tá aí, ó. Ela é uma parte fundamental porque ela é o arremate, ou seja, o checkmate na argumentação.
E no caso de um jornal, o editorial, o escritor ele pode propor uma nova solução ainda. Pode terminar de maneira criativa, instigando a reflexão de seus leitores, por exemplo, com uma pergunta. Aquela perguntinha que eu falei para vocês, que é a pergunta que incita a reflexão, é a pergunta retórica. É uma perguntinha que não visa do leitor uma resposta imediata, mas quer que ele reflita. Tipo assim, e você, leitor, após a argumentação apresentada, continua concordando com isso? Não, o leitor fica, sei, estou analisando aqui a questão, né? Então é isso. O editor, ele pode convidar o leitor a participar da leitura, né? Pode, de alguma forma, estabelecer contatos indiretos com esse leitor. Por isso, ele pode terminar o editorial com uma mensagem de carinho, ainda utilizar a expressão boa leitura, espero que você tenha gostado, até a próxima, querido leitor. Tudo depende do tom, não é mais formal ou menos formal que se dá a finalização do editorial. Olhem o bebezinho fofinho. Essa revisão do texto, gente, é super relevante para vocês que eu já espero que tenham aí desenvolvido gosto pela produção de editoriais, evidentemente. A gente precisa, e isso não vale só para editorial, mas como para a produção de todo e qualquer gênero, ter esse momento de revisão do texto. Claro, quando eu falo todo, também não leva a ferro e fogo, né? Ninguém costuma revisar um bilhetinho, você escreve ali um bilhetinho rápido, né? Não quer nem saber se escrever os pingos nos is. Mas, gêneros mais complexos, como a editorial, os gêneros da esfera argumentativa em geral, os gêneros jornalísticos, eles requerem um maior cuidado, né? Por exemplo, ao revisar uma notícia, ao revisar uma reportagem, ao revisar um editorial, para ver se está tudo ali dentro dos conformes, obedecendo a estrutura padrão desses textos, aos elementos composicionais, se não há parte em que se nota ou que se podem notar contradições. Então, esse cuidado aí é necessário, né? A parte da revisão é muito importante para nos certificarmos de que nosso texto ficou coerente, ou seja, que ele não vai apresentar partes que se contradizem, tá? E desvios com relação ao registro padrão. Faz parte da escrita, perceba, por mais que você domine as regras da gramática normativa, vez por outra você escorrega, principalmente na produção. Você está ali escrevendo, tá, botando as ideias para fora. E aí é que entra esse momento importante da revisão. Como você estava ali dedicado a expressar as ideias, a escrever, depois você volta para verificar com mais calma, lendo parágrafo por parágrafo, cuidadosamente, ver se existe um alinhamento entre as ideias de cada parágrafo, se não houve alguma palavra que faltou um acentinho, ou que você colocou um acento por desatenção, que faltou uma vírgula, ou que você colocou vírgula demais, enfim. O momento da revisão é super relevante também por causa disso, tá? Outro ponto fundamental da revisão é analisar a linguagem. A gente já viu que a linguagem é formal em geral, mas que dependendo do tom da editorial, ela pode se adaptar ao público-alvo. Então, vocês vão ver editoriais assim com a linguagem formalíssima, tá? Com um vocabulário até alto, até considerado mais rebuscado, mais difícil mesmo, como também vão encontrar editoriais com uma pegada bem mais leve, até com presença, como eu disse, de gírias, de frases feitas, né? De até uma demonstração de afetividade entre os editores e os leitores. Então, isso tudo depende. Se fizermos um editorial por uma revista que é muito lida por adolescentes, aí veja bem, a linguagem pode ser mais descompromissada, criando uma aproximação com esse público, ou seja, indicando que ali, para agradar o jovem, para se tornar mais próximo dele, o editor ele pode pegar, né, essa adaptação de linguagem. Então, é muito importante conhecer nossos leitores. O editor ele sabe exatamente quem é o público-alvo dele, se é um público mais exigente, se é um público mais culto, é um público mais adulto, ou mais idoso, ou mais jovem. Tudo isso, certamente, será considerado como condição importante para a produção. E tá aí. Presta atenção. Te liga, neném. O editorial apresenta uma particularidade no sentido de fugir do gênero jornalístico que, em geral, tem esse caráter informativo, como eu disse. Não é que ele não tenha, mas ele é predominantemente argumentativo, gente. Então,
ele abrange o espectro da posição à opinião. Acredito que você não possa contestar essa informação por tudo que nós conversamos ao longo dessa aula, né? Então, uma ideia é ler outros editoriais a fim de se embasar e se familiarizar com a estrutura e linguagem para melhor compreensão desse gênero. Se você quer produzir eficientemente editoriais, leia muitos outros. Vejam como é que os autores se posicionam, o tipo de linguagem baseado no público-alvo, que é mais, vamos dizer assim, suscetível a esse gênero, enfim. É desse jeito que a gente produz editorial e tantos outros gêneros, né? Uma dica que, inclusive, se aplica a isso. Olha aí, ó. Só para finalizar, esse exemplo de editorial e o título. Ó. No papel, pode-se completar a vacinação neste ano. Fazê-lo exige enorme esforço. E assim encerramos nossa aula sobre editorial. Daqui a pouco a gente volta com a oficina. Até já!